Podemos começar? Podemos sim. Aos 6 anos de idade já comecei a desenhar. Desenhava com lápis de cor, lápis a grafite. E nesse período eu fiquei encantado pela pintura, né? Dos meus 6 anos de idade eu desenhava ali como uma criança, porque toda criança quando ela cresce, ela tem aptidão para o desenho. Ela só vai desenvolver mais à frente, eu acredito, com o incentivo dos pais, né, de professores, enfim. Mas assim, mesmo com as dificuldades, eu continuei me encantando pelo mundo da arte, do desenho, enfim. E aí resolvi que seria algo para o meu futuro, né? Na minha adolescência fiz cursos de desenho e trabalhei como pintor letrista dos meus 13 anos de idade até os meus 18 anos. E dos 18 anos eu montei um pequeno ateliê de comunicação visual que já abrangia tanto a parte de pintura em tinta, pincel ali e tal, como também a parte mais digital, né? Que é a propaganda digital. Beleza, eu não ficava satisfeito com o que eu estava fazendo e tal. Sempre me encantei muito pela questão da tatuagem. Eu diria até, inclusive, que a tatuagem, ela veio a nascer dentro de mim, essa vontade, essa vocação, quando eu vi o meu tio. Eu tinha por volta mais ou menos de uns 7, 8 anos. Ele chegou na casa da minha avó com uma tatuagem, na época, né? Tatuagem feita ali, bem manualmente, com máquina caseira. E aquilo dali me encantava enquanto ele apanhava da minha avó, sabe? Ficava encantado assim, caramba, como é que pode e tal. E ela tentando tirar aquele borrão, que pra ela era um borrão. E aí eu ficava encantado, poxa, como é que pode? Caramba, e eu comecei a ver pessoas, sabe? Naquela época não tinha muito, mas eu via pessoas, amigos dele com tatuagem, e eu ficava encantado. E aquilo dali, sabe, sempre eu levei comigo. E foi quando eu decidi realmente que na parte de comunicação visual não estava dando certo para mim, em termos até de felicidade mesmo, sabe, de realização mesmo, como profissional, como artista que eu era. E eu resolvi migrar para tatuagem com muitas dificuldades em 2009. Eu comecei com um pequeno kit, que na época já era um valor bem alto, era praticamente um salário mínimo. Eu consegui com muita dificuldade essa grana, fui lá, comprei e resolvi desde então não parar mais. Cara, foi minha irmã, eu lembro até hoje, estava tão empolgado assim com aquela aquisição daquele material que eu sempre almejei, que eu queria de imediato mesmo usá-lo, saber como é que era o funcionamento e tal. E aí resolvi chamar minha irmã na época como cobaia, e ela aceitou de cara. Já sabia que eu desenhava muito bem, então acredito que a confiança dela por eu ser desenhista fez com que ela aceitasse, né, naquele momento. E aí saiu uma droga, saiu cagada, velho. Tremido, foi totalmente diferente do que eu imaginava. Totalmente diferente o peso da máquina. Então, assim, era uma superfície de carne,
né? Era uma pele diferente do que eu estava acostumado com uma superfície de papel. Não, porque eu tinha vontade de fazer uma tatuagem. E aí, como ele estava começando, aí eu aproveitei e pedi para ele tatuar. Pouquinho. E tu ia passar na tua cabeça se ele errar e... Não, eu imaginava que se ele errasse, ele ia consertar depois. Aí tu já tinha um desenho e tudo? Era o nome do meu filho. Ele falou o quê quando chegou aqui pra tatuar? Ele disse o quê? Não, como ele estava começando, ele gostou, ele achou bom, né? E aí quando ele começou a tatuar, o que passava na tua cabeça quando ele tava lá, aquela coisa? Eu só pensava na dor mesmo. Mas nem doeu tanto, não. Do pé não doeu tanto, a das costas doeu muito. Tanto que eu me mexi muito e não ficou tão boa. Tá quanto tempo? Tá com... Foi bem no comecinho que ele começou a tatuar, tá com 13 anos. Bem no começo, que foi assim que eu... Qual foi a primeira tatuagem? A primeira foi... Agora eu não me lembro bem se foi a das costas ou se foi a do pé, agora falando. Mas tá com 13 anos. Quando as pessoas falam dele, né? Porque muita gente admira ele, né? Admira muito ele. E as pessoas me conhecem por ser irmã dele, né? Me conhece os meus irmãos por conta dele. Muita gente conhece a gente por conta dele. A gente é conhecido por conta dele. Quem me vê diz, é a irmã do Edilon. A gente fica... Porque a pessoa conhece pelo trabalho bom dele, o bom trabalho que ele tem, né? De imediato, eu não larguei a pintura, né? Até mesmo porque era uma transição recente, e aí eu tinha a pintura como um meio de vida. Então, tipo, eu não poderia largar de imediato o que me mantinha, né? Seria uma aposta. Então eu não queria arriscar muito nessa aposta. É tanto que quando eu montei o meu primeiro estúdio de tatuagem, eu trouxe para dentro do estúdio um pouco do meu ateliê de pintura. Pintura em tela, pintura de faixas, pintura de banners, enfim. Mas aí com pouco tempo, graças a Deus, que eu fui ganhando meu espaço, né? E tal. Isso antes eu passar 2 anos tatuando na minha casa. Morava com a minha mãe e tal, e aí sem fundos nenhum financeiro, tatuava em casa mesmo. Cara, eu tatuo de tudo. Vai muito além da arte. Pra mim vai a realização de um sonho de uma pessoa, sabe? A realização de um objetivo que aquela pessoa teve na vida dela e está concluindo. É tanto que eu até estava comentando recentemente que eu tatuei uma senhora de 90 anos de idade. Ela esperou tanto tempo, com tantas dificuldades e passou por tantas situações, e aí quando ela passou por isso, ela decidiu realizar o sonho dela, que era fazer a primeira tatuagem. Depois da primeira fez outra, enfim, sabe? Então é um sentimento de gratidão muito grande, sabe? Quando você tá ali para realizar sonhos. Eu me considero um realizador de sonhos. Eu procuro me aperfeiçoar em tudo que eu faço, entendeu? Então, é por isso que eu digo que não tem limites, entendeu? Se você achar que, eu sei e isso daqui já é o limite pra mim, poxa, cara, não tem graça, sabe? As coisas vão evoluindo com uma rapidez muito grande. Se você não caminhar junto, fica pra trás, entendeu? Artista que é artista, ele conhece o trabalho do outro, eu conheço o trabalho de artistas, eu sei que aquele trampo é daquele cara que ficou foda. Eu acredito que pessoas que conhecem o meu trabalho veem aquele trampo e sabem que é meu, entendeu? Cara, foi o nome da minha mãe no braço, fiz no braço o nome dela, e aí foi a minha primeira tatuagem. Foi em 2008, se eu não me engano. Desde pequeno, né? Ele
deitava no chão, aí começava a desenhar, eu ia pro centro, passava na Americana, aí fazia aqueles cadernos de desenho, que tem a folhinha bem transparentezinha, né? Ele botava em cima do desenho e ficava desenhando, ali deitado no chão. Era tão engraçado ele. Aí tinha um amigo dele, esse amigo dele tinha ficado sem mãe. Aí eles dois se deitavam no chão na sala, naquela casinha, deitavam no chão. O Edson desenhava, mas deitava lá no chão, dava comida a eles. Ele era tão triste que nem comia outro menino, né? O Edson também ficava por ali, dava comida no chão. Aí ele pegava, o Edson desenhava, com esses cadernos que eu trazia lá da Americana. Aí desenhava da cabeça para cima. Esse colega dele desenhava dos pés para cima. Era tão engraçado. Foi assim que ele começou. Aí depois ele indicou esse ramo dele, né? Tatuar, tudo, que ele fez tudo, desenho, tudo. Aí depois, no último, ele disse que ia partir para tatuagem, fazer tatuagem. Que ele acho que achou bem melhor, mais sossegado, né? Como sempre. A primeira tatuagem dele foi seu nome. Mano, foi, ele era de... Quando a senhora viu, como é que ele era de menor, ele pediu fazer a foto... a minha foto nos peitos dele, eu nunca deixei não. Aí quando ele fez depois de 18 anos, ele chegou lá e com o meu nome nos peitos dele, né? Eu achei meio ruim, né? Não gostei não, mas aí ele já tinha feito, né? Pronto. Aí ele disse que agora ia indicar a tatuagem uns anos atrás, a gente está acompanhando ele até hoje, né? Ia indicar a tatuagem. Eu não queria não, brigaram muito com ele. E a senhora tem tatuagem? Tem uma vez que tatuagem é de vagabunda, de... Mostra aí a tatuagem. Aí é o nome então, dele que fez. Essa que foi ele que fez, essa aqui foi ele que fez, Francisca, né? Esse daqui das costas, João, foi o Paulo que fez. Mas aí, hoje você vê seu filho aí extremamente assim, reconhecido no ramo da tatuagem, tem muito orgulho do Edson? É doido, Maria, muito mesmo. Muito mesmo. Cara, momentos difíceis. Eu tive um problema muito sério acho que com o meu segundo estúdio na infraestrutura dele, sabe? E esse problema ele me trouxe assim muitas coisas ruins. Até mesmo as pessoas viam aquele problema, achavam até que eu não conseguia solucionar por irresponsabilidade, mas não. Era um problema de estrutura do ponto onde eu havia alugado. E aí eu tinha feito um contrato com um cara de alguns anos e tal, e tive que ficar por lá, né? E quando eu ia reclamar sobre os problemas que lá apareciam, eu fazia de conta que nada estava acontecendo, entendeu? Então foram momentos assim bem constrangedores para mim, pode-se dizer dessa forma, entendeu? Que eu fazia de tudo para solucionar aquele problema e não conseguia. E mesmo assim não podia sair de lá por conta de um contrato. Foi um momento difícil. Eu tatuo já há 15 anos, praticamente. Então, da época que eu comecei para os dias atuais, existe uma diferença muito grande em relação ao preconceito. As pessoas estão com a mente muito mais abertas, sabe, do que era antigamente. A sensação de você, por exemplo, ter toda semana um relógio diferente no teu braço. Todos os meses tu vai querer uma tatuagem nova para mostrar para as pessoas, para se mostrar no espelho e dizer, poxa, eu conquistei isso daqui que eu tanto queria e tá aqui na minha pele para mostrar para as pessoas e para me sentir bem. O cliente vem para fazer a primeira tatuagem, ele não tem experiência daquele momento, então ele fica receoso, fica medroso, mas a gente procura tranquilizar. Eu, pelo menos, uso até uma técnicazinha que acaba dando certo. Aí vai. Normalmente quando o cliente vem fazer, geralmente são minimalistas, né? São tatuagens pequenas. E aí a pessoa fica com bastante medo. Poxa, dói e tal, não sei o que.
ela já começa a ficar receosa aqui na recepção mesmo. E às vezes fica até querendo desistir. Mas aí a gente dá um pouquinho de moral, né? Levanta um pouco a moral da pessoa e tal. E aí na hora ali eu preparo o material e tal. E quando eu vou começar, eu geralmente coloco só a pontinha da agulha ali, só superficialmente, certo? E aí eu escuto da boca dela dizer: meu Deus, não é isso que eu pensei. Não dói nada, mas é superficialmente, entendeu? E aí ao decorrer da tatuagem eu vou aprofundando mais pra pigmentação pegar na pele. E aí vai. Hoje em dia a gente costuma até falar sobre bigs tatuagens grandes. Geralmente a galera procura muito fechamento de braço, muito fechamento de perna. Mulheres também estão no mesmo rumo também de pensamento em relação à tatuagem. Fechamento de braço, fechamento de perna, fechamento de costas. Então são esses locais assim, e dessa grandiosidade. Eu acredito o seguinte, cara, que em termo artístico não há limites. Eu acho que você, como profissional da arte da tatuagem, você não pode pôr limites na tua arte. Acho que tem que cada dia se superar. A tatuagem é isso, é superação pro artista, sabe? É isso. Não tem limite. Eu acredito o seguinte, que o tatuador ele se supera a cada dia, sabe? Em termos de arte. Isso é muito bom. Eu sempre tive o sonho, sabe? De conhecer a América. Então eu acho que pra minha profissão lá seria legal. Eu teria boas chances de, quem sabe, montar um estúdio lá também. Eu sou um abençoado. Sou um cara abençoado. A tatuagem, ela já sofreu tantos preconceitos, né? E eu abraçar algo que já estava num preconceito muito grande e tal, e bater o pé e dizer: é isso que eu quero pra minha vida, mesmo com todo o preconceito que essa profissão, essa arte sofre. Valeu a pena. Valeu a pena. Tudo que você passou, tudo que você conseguiu superar pelo teu sonho, valeu a pena tudo.